Bom, calorosas saudações. E hoje vamos falar sobre o tópico que talvez a curto prazo importe mais para a realidade portuguesa, que é nada mais nada menos do que a imigração. E eu digo isto por uma simples razão. Na minha opinião pessoal, quando falamos a curto prazo, as coisas que mais importam são indubitavelmente a questão económica e a longo prazo as coisas que mais importam são os valores, a ética e a moral. E a imigração, se repararmos, está conectada aos dois. Não tendo cuidado com aqueles que entram na nossa casa, a nossa casa deixará inevitavelmente de ser a nossa casa. Olhando para este gráfico, conseguem ver aqui nas televisões, o que nós vemos é que em 2015 o número total de imigrantes, e atenção que a contabilização deste número contabiliza apenas os imigrantes legais. Significa isto que em 2015 tínhamos cerca de 300 mil imigrantes legalizados em Portugal e que em 2023 esse número aumentou para 980 mil. Atenção que o número de 2023 ainda padece de uma nova atualização, porque estes dados dos 980 mil que vemos aqui, praticamente 1 milhão de imigrantes legalizados, advém do mês de setembro, à volta disso. Portanto, nós podemos mesmo já ter excedido a marca de 1 milhão de imigrantes. Ora, se nós falarmos de 1 milhão de imigrantes em países com uma grande estrutura populacional, como é o caso da Índia, da China, da Rússia, enfim, países que excedem todos eles 100 milhões de habitantes, seria uma coisa, enfim, plausível, normal. Agora, para um país com 10 milhões de habitantes, como é o caso de Portugal, torna-se um bocado complicado, ainda para mais se olharmos para o aumento exponencial que nós tivemos nos últimos 8 anos. Se olharmos para estes números comparativos no espaço apenas de 8 anos, nós praticamente tivemos uma triplicação do número total de imigrantes na realidade conjuntural portuguesa, de 383 mil para praticamente 1 milhão. Quer isto dizer o quê em termos de matemática? A não ser que a matemática também seja xenófoba, racista e discriminatória, mas enfim, quer isto dizer que se nós continuarmos a este ritmo, em 8 anos triplicarmos praticamente o número de imigrantes legalizados em Portugal, significa isto que em 2031 teremos 3 milhões de imigrantes praticamente. E isto é insustentável, não só no sentido da manutenção estrutural dos valores, da ética e da moral, como eu referi anteriormente, mas também no ponto de vista dos recursos econométricos, porque a economia é a ciência das escolhas, é o custo de oportunidade, e num país onde eu tenho 1,7 milhões de portugueses sem médico de família, escolas sem professores e o crescimento económico estagnado há praticamente 20 anos, é um bocado complicado eu querer acolher os outros quando os meus nem sequer têm uma casa como deve ser. Eu vou mostrar-vos alguns gráficos das imigrações que nós tivemos em maior quantidade de determinados destinos específicos. No caso será a Índia, o Nepal, a Ásia genericamente falando, porque já engloba também o Paquistão e o Bangladesh, e também o caso do Brasil. No caso da Índia, nós vemos que há um aumento exponencial a partir do ano de 2016, como podem ver ali, e este aumento da imigração exponencial proveniente de vários destinos advém, ou começa em 2015, 2016, e pode ser proveniente de 2 grandes motivos. A primeira hipótese é que a partir de 2015 nós tivemos que lidar na União Europeia com o início de uma crise de refugiados proveniente do Médio Oriente, na altura na questão da Síria, e a segunda grande razão é o início do mandato de António Costa como Primeiro-Ministro. A meu ver, são as duas. Portanto, há aqui uma conjugação de fatores, quer a submissão de Portugal às vontades da Europa. Vocês agora, se bem se recordam, tivemos agora uma lei a ser passada, ou pelo menos a tentar ser passada, no Conselho da Europa, em que obrigava os países a pagarem, acho que era cerca de 20 mil euros por cada imigrante, ou 2 mil euros por cada imigrante ilegal recusado, creio que este era o número. Portanto, mais uma vez, economicamente falando, vai se tornar insustentável, e isto é apenas no caso da Índia, em que, por exemplo, em 2016 tínhamos cerca de 7 mil, mais ou menos, e em apenas 8 anos esse número multiplicou 7 vezes. Se olharmos também aqui para o número do que acontece no total da Ásia, isto aqui já engloba também os números do Paquistão, Bangladesh e todos os outros destinos, o que nós vemos também é uma imigração a pique também a seguir ao ano de 2015, 2016, e se virmos também isto não é um crescimento em capa, é um crescimento em V. Se repararem, por exemplo, nas letras, o V tem um crescimento muito mais íngreme do que propriamente o K, que é um bocadinho mais extenso, e isto, em termos daquilo que é o controle dos recursos existentes e também da manutenção da segurança interna, torna-se um problema. Isto não é a mesma coisa que dizer que toda a gente que venha da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, ou seja lá de onde for, são criminosos e afins. Não. Mas, a partir do momento em que nós deixamos descontroladamente entrar toda e qualquer pessoa sem nenhum filtro em termos da segurança interna de uma nação ou de um espaço de integração económica, como é o caso da União Europeia,
então a segurança interna está completamente comprometida. Esta notícia, acho que isto é um print do Correio da Manhã, mas foi divulgada em vários meios de comunicação social há uns meses atrás, em que o governo indiano alertava para aquilo que era o início de trabalhos de grupos terroristas em Portugal, nomeadamente os Tigres do Calistão. É assim, quando eu era novo, a criminalidade em Portugal, falava-se de gangues e etc. Não é que isso seja bom, obviamente, mas de chegarmos a gangues e etc. para passarmos a grupos terroristas a operar em Lisboa, eu creio que se calhar devíamos olhar para dentro e pensar, bem, se calhar há aqui algum problema. E já para não falar que esta questão é problemática, porque se formos olhar para o caso da Índia e dos Tigres do Calistão, os Tigres do Calistão, por exemplo, têm uma proximidade e uma simpatia muito grande pelo regime do Paquistão e pelo governo do Paquistão. Paquistão esse que, ou já todos nos esquecemos, tinha uma proximidade com o Bin Laden fantástica. Portanto, andamos a ter malta a operar em Lisboa que gosta bastante do Bin Laden. Não sei se estamos aqui a perceber a gravidade da situação, não me parece muito benéfico. E, enfim, já para não falar ainda que no caso do Paquistão, as relações internacionais que esta malta tem, é um dos poucos países do mundo que tem armas nucleares. Além da Rússia, da China, dos Estados Unidos, de Israel, da Coreia do Norte, da França e do Reino Unido, o Paquistão é um deles. E parece-me talvez o menos calmo em termos da gestão de recursos nucleares, diria eu. Pelo menos deixa a questão no ar. Portanto, mais uma vez, vemos o porquê da situação em termos internos na Europa, e mais concretamente em Portugal, estará a acontecer. Só uma nota até, eu não sei se recordam, mas há cerca de 2 ou 3 anos atrás nós chegámos a ter 2 ou 3 membros do Estado Islâmico a trabalhar aqui em Portugal, em call centers em Benfica. Depois a questão não apenas da zona do Indostão, mas também a questão do Brasil e dos PALOP, que nós temos obviamente uma maior proximidade cultural, pela questão da história do passado, pela questão da língua, etc., e alguns traços culturais semelhantes, mas ao mesmo tempo, e obviamente, e por questões óbvias, iremos ter sempre uma maior quantidade de imigrantes dessas mesmas origens. Agora, nós não podemos ignorar certos padrões de criminalidade que, por exemplo, um país como o Brasil tem, em termos daquilo que é, por exemplo, uma das maiores taxas de homicídio do mundo. É verdade que a comunidade brasileira, em determinados aspectos, integra-se bem em Portugal, mas nós termos uma imigração completamente descontrolada na realidade portuguesa de um dos países com das maiores taxas de homicídio e de criminalidade do mundo, pode originar aquilo que eu já vos vou mostrar a seguir, que é nada mais, nada menos, as 2 maiores organizações de crime organizado e terrorista da América do Sul a operar em Portugal, uma delas provenientes do Brasil. Portanto, isto, em termos práticos, coloca não só a segurança interna completamente comprometida, e reparem bem, eu coloquei aqui estes 2 artigos. O primeiro, não sei se vê bem a data, mas o primeiro é de janeiro de 2023 e diz que a PJ admite pela primeira vez o funcionamento, a presença em Portugal do primeiro comando na capital, a maior e mais perigosa organização criminosa da América Latina. Esta notícia, a de baixo, é de há 3 dias atrás, em que diz que PJ investiga a infiltração das 2 maiores organizações criminosas do Brasil, em Portugal. Ou seja, em janeiro tínhamos uma e agora em novembro temos as 2 maiores. Falámos de um grupo terrorista, dos Tigres do Calistão, que estão a operar em Lisboa. Falámos dos 2 maiores grupos de crime organizado e terrorismo do Brasil a operar também em Portugal, e tudo advém também da questão daquilo que é o aumento completamente descontrolado da imigração em Portugal. Por exemplo, no caso do Brasil, saiu também um artigo noticioso que dizia, e eu relembro que os números que eu mostrei anteriormente mostravam só a quantidade de imigrantes legais. Só imigrantes ilegais provenientes do Brasil são 100 mil. São 100 mil. 1% da população portuguesa. E isto vai se tornar completamente insustentável, porque não nos beneficia a nós, mas também não vai beneficiar quem vem para cá ilegalmente, porque depois, em muitos aspectos, não consegue usufruir das infraestruturas que Portugal eventualmente poderia oferecer em termos de uma imigração qualificada, com qualidade, para qualquer tipo de imigrantes de qualquer parte do mundo. Portanto, é uma loss-loss situation. Isto é do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e da Segurança Social, ainda da legislatura anterior do António Costa, e foi um documento que foi feito para tentar perceber vários dados, nomeadamente aquilo que era a contribuição média de cada imigrante, consoante a sua origem, para a segurança social portuguesa. E nós muitas vezes ouvimos a esquerda dizer porque os imigrantes são muito importantes para a contribuição da segurança social. E é verdade. E é verdade. Agora, o descontrole da imigração que nós temos, nomeadamente de determinados destinos que podem originar situações de terrorismo interno, não me parece que seja muito benéfico em termos da contribuição para a segurança social, e vamos já perceber porquê. Por exemplo, dos destinos que vimos anteriormente, que mais problemas dão em termos da imigração, eu vejo que aquelas 2 linhas vermelhas, a primeira, a de baixo,
diz a média que os imigrantes contribuem para a segurança social anualmente em termos de valores monetários em euros. E vemos que os destinos pelos quais foram aqui mencionados, que mais problemas em termos de segurança dão, e que isto não invalida que nós não recebamos pessoas. Agora, invalida que nós consigamos receber pessoas em segurança interna para o nosso país, havendo um descontrole total e colocando a segurança interna completamente em risco. E o que nós vemos é que as contribuições para a segurança social, que muitas das vezes a esquerda diz que são essenciais e etc., bom, na verdade, vêm em maior parte, quer dos imigrantes provenientes da União Europeia, quer do resto da Europa também, do Reino Unido e até da Oceania. E os próprios contribuições sociais do Brasil, da Índia e dos PALOP estão abaixo daquilo que é a média das contribuições dos imigrantes para a própria segurança social portuguesa. Além do mais, se colocarmos o resto das médias da contribuição social em Portugal, estarão ainda mais abaixo dessa realidade. É importante frisar uma coisa, que é a imigração sempre existiu. Portugal sempre foi um país... Nós portugueses somos quase vistos internacionalmente como os criadores da globalização pelo impulso dos descobrimentos. Portanto, nós teremos sempre a conectividade àquilo que é o contacto com o resto do mundo. Agora, nós só podemos ter a questão da soberania interna completamente dignificada e segura a partir do momento em que nós controlarmos as nossas fronteiras. A partir do momento em que nós não controlarmos as nossas fronteiras, nós vamos deixar de ser Portugal. Nós vamos deixar de ser o país que foi uma potência mundial no passado, vamos deixar de ser o país que teve um dos maiores impérios no mundo e vamos deixar de ser o país que teve orgulho na sua história. Por isso é que ainda hoje, não sei se viram, o Governo de Portugal alterou o símbolo oficial e tirou as quinas e os castelos dos mouros e não sei o que mais. Portanto, uma vergonha completa. E isto a pouco e pouco irá acontecer. Outro argumento que a esquerda muitas das vezes dá é que, bom, além da questão da segurança social, que aqui já foi completamente refutada, os imigrantes vêm para aqui fazer os trabalhos que os portugueses não querem fazer. Completamente mentira. Completamente mentira. E a prova disso é que, em termos práticos, quantas e quantas pessoas nós não conhecemos no nosso círculo de familiares, amigos e etc., que saíram de Portugal, talvez com uma escolaridade até acima daquilo que será a média, licenciatura, mestrado, seja o que for, e trabalhou em empregos como, por exemplo, na área industrial, na Suíça, na França e etc. Quantos casos? Porquê? Porque, por exemplo, o salário médio de um contabilista em Portugal, ou seja, uma profissão conectada àquilo que é o setor terciário, ganha entre 1.000 e 2.000 euros. E um pedreiro na Suíça tem um salário médio entre 4.000 a 6.000 francos. Que é quase a mesma coisa em termos de valores, a conversão cambial é quase a mesma. Portanto, esse argumento de vêm para cá fazer o trabalho que os portugueses não querem fazer, não é verdade. Não é verdade. Porque se perguntarem a um português, acredito que a 95% ou 90% deles, se preferem ser um contabilista em Portugal a ganhar 1.000 euros ou a ganhar 6.000 euros na Suíça enquanto pedreiro ou a trabalhar num setor industrial, com muita gente que ganha à volta destes salários. Eu coloquei só a questão do pedreiro, não por uma questão específica, foi apenas, por exemplo, acredito piamente que 90 e tal % das pessoas vai emigrar para a Suíça, não por causa da questão do emprego que não queria fazer, mas sim por causa da questão financeira. E mais, os imigrantes que vêm aqui, ilegais, propriamente ditos, vêm para aqui em situações de redes de tráfico humano. E muitas das contribuições sociais que nós vimos ali, da questão dos PALOP, da Índia, do Brasil também, mas neste momento mais da questão da imigração do Indostão, muitos deles contribuem para a segurança social, através das mercearias ou das barbearias, como já viram nas reportagens às vezes que dão na televisão, mas essas contribuições sociais não são feitas através do rendimento que eles criam. Por exemplo, numa rua em Odmira, em Vila Nova de Mil Fontes, há 4 barbearias. Pá, por amor de Deus, nem o Colombo tem 4 barbearias. Portanto, não faz sentido. 4 barbearias numa rua no Alentejo. Portanto, aquela malta tem o pessoal lá em Odmira, em Vila Nova de Mil Fontes. Os portugueses passam peludos, mas não tanto, não é? Portanto, não sei se é preciso assim uma coisa tão especificizada. Não faz sentido. Portanto, o que é que vai acontecer? O que acontece é que as redes de tráfico humano e imigração ilegal que colocam aqueles imigrantes ilegais aqui em Portugal, no litoral alentejano e etc., fundam aquelas mercearias, a empresa, e quem paga as contribuições sociais, sem eles venderem praticamente nada nas suas lojas, não são eles próprios com o rendimento que criam. É a rede de tráfico humano que os coloca cá. A curto prazo, as coisas mais importantes que nós temos que ver são a questão económica, indubitavelmente, porque eu não vou ter a capacidade de reconstruir o meu país se eu não tiver dinheiro para tal. Só um exemplo, eu acho muita piada à esquerda dizer porque temos que investir na saúde, na cultura. Às vezes eu ouço-os a falar, não sei onde é que eles vivem, mas é investimento para ali, investimento para lá, e depois eu vejo, mas com que dinheiro? O país não cresce, querem financiar o quê? Por amor de Deus. Portanto, essa é a primeira questão, e a imigração está correlacionada com isso a partir do momento em que a segurança social, que nos garante, neste caso à minha geração, uma suposta reforma,
anda a ser financiada por redes de tráfico urbano. Um bocado pouco ético, mas enfim. Depois, a questão dos valores éticos e morais, nomeadamente em Portugal, porque a realidade é que se nós importamos o terceiro mundo, é no terceiro mundo que nos vamos tornar. Cília, a sério que vai por esse caminho? A sério que vou? Diga-me. Diga-me um país. Essa resposta é sempre a que dá a Catarina Martins quando não tem resposta. Eu não me atemorizo nada. A sério que eu vou por este caminho? Diga-me esse país. Diga-me esse país. Diga-me o país governado por um partido semelhante ao Bloco de Esquerda que tenha uma vida que recomende às pessoas e que possa mostrar como exemplo. Diga-me. Cília, eu não vejo a política assim. A cara da Catarina Martins é autoexplicativa. Eu ia dizer este momento turbulento entre estas duas intervenientes, mas acho que uma imagem às vezes vale mais do que 1000 palavras ou gritos. Portanto, sem mais demoras, vamos ver este momento de altercação. Portanto, estas matérias eu acho que sim, devem ser todas discutidas e são muito importantes. E queria só dar uma seguinte nota. É curioso. Porque eu acho que ataca, por exemplo, a atividade económica em Lisboa como o turismo, que eu acho que deve ser regulamentada, porque Lisboa não pode ser só turismo, como o Porto não pode ser só turismo. O que ataca é o Bloco de Esquerda, isso é nítido, não é? Está sempre a pôr o turismo como culpado de todos os males. Se me permitir, todas as atividades devem ser reguladas. O que eu digo é que, por exemplo, quando eu ouço... O proibir não é sinónimo de regular. Cília, quando uma coisa já ultrapassou os limites que a economia e o país aguenta... Quem é que decidiu? Quem é que decidiu que ultrapassou os limites que o país e a economia aguenta? Acha que as pessoas já ganham bem demais? Acha que o PIB já cresceu demais? Cecília, quando as pessoas não têm onde viver... A culpa das pessoas não terem que viver não é de políticas erradas, é da atividade económica. Foi isso que acabou de dizer. A política errada sobre a atividade económica. Todas as atividades económicas são reguladas. Mas diga-me um exemplo de um país governado por um partido semelhante ao Bloco de Esquerda que tenha dados económicos e de estilo de vida e de salários que sejam recomendáveis. Diga-me um. Cília, a sério que vai por esse caminho? A sério que vou? Diga-me um país. Essa resposta é sempre a que dá a Catarina Martins quando não tem resposta. Eu não me atemorizo nada. A sério que eu vou por este caminho? Diga-me esse país. Cília, eu não conheço um país que não regula as atividades económicas e que garanta... Diga-me o país governado por um partido semelhante ao Bloco de Esquerda que tenha uma vida que recomende às pessoas e que possa mostrar como exemplo. Diga-me. Cília, eu não vejo a política assim. É normal. E voltámos à mesma cara. E é normal que não veja. A Catarina Martins não vai dizer esse país e é curioso porque estamos aqui a falar das questões de habitação, só que um à parte, aliás, que nem é à parte, é mesmo tem a ver com o tópico da discussão. A Catarina Martins coloca a questão do turismo, a questão da especulação imobiliária, etc., como o grande problema de habitação em Portugal. Não é. Se me disserem que de um ponto de vista percentual pode haver alguma influência do excesso de turismo de ricos para Portugal, no sentido em que o custo de vida pode aumentar tendo em conta que estão a ser adquiridas casas por pessoas que têm mais capacidade financeira do que propriamente a classe média portuguesa, isso é uma possibilidade. Agora, é o problema maioritário da questão da habitação em Portugal? Não. O maior problema da questão da habitação é a falta de oferta com qualidade. Porque há muitas casas em Portugal, mas ora estão inabitadas, ora não têm condições para serem habitadas. Portanto, o que falta neste momento em Portugal é uma oferta com qualidade, nomeadamente no setor privado. Porque quem acha que vai resolver um problema a nível nacional apenas com habitação pública, não faz sentido. A habitação pública pode existir. Por exemplo, há cidades como Viena, em que grande parte do parque habitacional consiste em habitação pública, mas são casos muito excepcionais e em economias muito mais desenvoltas do que a nossa. E além do mais, a Catarina Martins está a criticar a questão do turismo, quando o turismo em si, em termos de percentagem do PIB, é o setor da atividade económica que mais representa, tem o maior coeficiente orçamental naquilo que é a produção de riqueza em Portugal. Eu acho, pessoalmente, que é importante nós também diversificarmos a nossa capacidade de criação de riqueza, para não estarmos tão monopolizados na questão da dependência do turismo. Eu concordo com isso. Agora, a Catarina Martins não está muito preocupada com isso. Não está preocupada em criar diferentes fontes de criação de riqueza. A Catarina Martins está preocupada em criticar o grande capital que vem do estrangeiro. Isso aí já não me apanham. Porque eu acho que é possível viver com o grande capital, ganhar com esse grande capital e potenciar também a qualidade de vida da classe média em Portugal. Tudo é possível.
menos se defendermos as políticas do Bloco de Esquerda, porque, como a Cecília Meirelles bem diz, digam-me um país, só um, onde as políticas do Bloco de Esquerda tenham resultado na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Aliás, depende, se trabalharem no governo, se calhar melhoraram, mas se estiverem fora dele, é mais complicado. Não vê a política como... Não vê o seu partido como alguma coisa que queira pôr em prática. Eu acho que o meu país deve tomar as melhores decisões para quem cá vive. E por isso é que não lhe respondo. Como a Cília não é capaz de responder ao país que não regulando nenhuma atividade económica e deixando as atividades económicas estarem à solta, consegue garantir Martins não quer regular o turismo, quer proibir mais alojamento local e mais hotéis. São coisas diferentes. Regular é dizer como pode funcionar e as regras a que obedece. Proibir é aquilo que quer fazer, quer dizer, não podem abrir novos. São coisas diferentes. Cília, estamos a brincar com palavras. Regular, quer proibir, que é uma coisa Eu sei que é que a Cília não quer que eu diga hoje, mas eu vou lá chegar. Mas vamos dizer o que é que eu quero? Eu não tenho problema nenhum. Cília, quando nós regulamos... Quando nós aqui não fui eu, nem foi o meu partido. Quando nós regulamos qualquer setor... Pá, desculpem, já continuo, mas além desta... Porque a Catarina Martins, se eu não estou em erro, era ela que tinha alojamentos locais, não era? Mas havia malta do Bloco de Esquerda que tinha alojamentos locais, não sei se era a Catarina Martins, mas houve pessoal do Bloco de Esquerda que tinha. É que quando estamos aqui a falar da questão de regular o mercado, ou todas as atividades económicas têm que ser reguladas, a linguagem aqui, da Cecília Meirelles não sei, mas claramente da Catarina Martins, é demasiado estatizante. Porquê? O que se está aqui a falar é do Estado regulador. No caso da Catarina Martins, se calhar o Estado regulador passa para uma questão de Estado proibicionista, que eu também não gosto, não é? Mas mesmo a questão de nós olharmos para a questão da regulação como sendo apenas uma entidade a fazê-la, no caso a administração pública, o Estado, é errada. E nós temos que começar a pensar nisto de uma forma mais libertina do mercado. Ou seja, eu se tiver um determinado produto e o vender a alguém, vamos imaginar os meus óculos, não é? Vamos imaginar que isto custa 80 ou 60 ou 70, 100 euros, vá, para simplificar o número. E eu vendo estes óculos a um amigo meu que diz, epá, olha, gosto dos teus óculos, vou ficar com os teus óculos. E eu digo, ok, então 100 euros. E ele concorda com isso. Essa simples troca, a minha venda e a compra desse meu amigo que me comprou os óculos, isso é um mercado a ser regulado pelos intervenientes que o compõem. Porque isso é que é a definição do mercado. O mercado é o local onde duas entidades de compra e de venda normalmente se encontram e chegam a um consenso através de um preço comum para a aquisição ou venda de um determinado bem ou serviço. Essa é a definição técnica de mercado e que está a ser regulado por duas pessoas em termos de compra e de venda. O que depois acontece com a questão dos impostos e etc. é uma regulação extra. Portanto, é uma extra-regulação, porque eu já estou a regular o mercado tendo em conta que regulei a quantidade de quantia monetária pela qual a vou vender e o meu comprador aceitou a quantia monetária para a qual a vai comprar. Portanto, isso já está a fazer com que o mercado seja regulado. Agora, o Estado entra num sentido posterior de redistribuição do argumento e tal, e etc, etc, quando muitas das vezes nem é isso que acontece, não é? Muitas das vezes é só usurpação indevida de dinheiro que depois não é reposto em termos de qualidades dos serviços públicos em Portugal, não é? Por isso é que quando a malta mais libertária me diz e tal, o imposto é roubo, na realidade, eticamente é, mas depois pode haver até o argumento de que depois podemos ter uma espécie de retribuição a nível dos serviços públicos, mas não temos. Portanto, de um ponto de vista prático, na realidade portuguesa acaba por o ser também. Da economia. Muito pelo contrário. E, por exemplo, quando nós dizemos até que os alimentos que chegam à nossa mesa têm que ter determinadas características, a regulação significa também proibir determinados produtos no nosso prato. E o que é proibir? Se isso é verdade na alimentação segura, é verdade em qualquer setor da economia. Ou seja, quando nós regulamos, permitimos umas coisas e proibimos outras. Olha, isso é verdade na comida, nos medicamentos, no turismo, onde for. O resto é tudo jogos de palavras. Qual é o país? Mas há uma coisa que eu queria dizer. Porque não entendo. Se eu acho que se há alguém que tem um... que é que eu tenho medo já agora também. Se há algum discurso que eu acho que é perigoso para a cidade de Lisboa e é perigoso não só para os seus habitantes, como até para a atividade económica que eu quero regular mais, como o turismo, é o discurso de Carlos Moedas, que quando os números da segurança interna nos dizem que o crime está a descer, vem dizer que o crime em Lisboa está a crescer e a querer criar o medo em Lisboa. E eu acho que isso sim é grave, porque uma coisa é regular atividades da economia para que a economia funcione bem, para que os direitos em confronto que existem sempre sejam todos respeitados. Outra coisa
É criar fantasmas onde não existem, ainda por cima de uma forma que dá uma péssima imagem de uma cidade que tem muitos problemas para resolver e que o Presidente da Câmara decidiu estragar a imagem em vez de resolver os problemas. Sabe o que é que eu acho piada aqui? A Catarina Martins a dizer a cidade de Lisboa tem muitos problemas para resolver, mas depois, 30 segundos antes, está a renegar por completo o problema da criminalidade. E é assim, os dados podem dizer o que quiserem dizer, não é? Mas, porque supostamente os dados na criminalidade em Lisboa tiveram uma redução significativa. Eu creio, é a minha opinião pessoal apenas, mas eu diria que a explicação para essa redução de número de criminalidade tem a ver com um grande fator, diria eu, que é o facto das pessoas não reportarem os crimes que visualizam. Houve várias reportagens da comunicação social que davam crimes a serem praticados diariamente pelas mesmas pessoas. Ou seja, as pessoas arrombavam casas, traficavam droga, tinham atos violentos, eram detidas, passado 3 ou 4 dias estavam exatamente no mesmo sítio a fazer exatamente a mesma coisa. E as pessoas saturadas pensam que, bom, as autoridades responsáveis pelos vistos não fazem nada porque detêm estes indivíduos e 3 ou 4 dias depois cá estão eles novamente aqui a fazer exatamente os mesmos atos criminais pelos quais foram detidos há 3 ou 4 dias. E, portanto, as pessoas começam a ficar com um senso de isto não vale a pena denunciar, porque eles continuam a fazer a mesma coisa. Isso pode ser uma das explicações para os dados. Agora, fica muito mal este desvalorizar de criminalidade da Catarina Martins, nomeadamente em Lisboa, quando em Lisboa, numa das freguesias do Conselho de Lisboa, nas últimas 2 semanas, houve 4 mulheres violadas. Portanto, 3 ou 4, creio que foram 4, se não estou em erro. Portanto, eu se fosse a Catarina Martins, tentava olhar para a realidade de forma diferente. Eu sei que ela já não é líder do Bloco de Esquerda, eu acho que ela até simpatiza com a Mariana Mortágua, portanto é bom que mudem um pouco a narrativa a nível discursivo caso queiram ganhar deputados, porque a continuarem assim, para mim está ótimo, não é? Mas a continuar assim, o caminho vai ser completamente decadente. Se até o Pedro Nuno Santos já reconhece problemas a nível da criminalidade, da segurança, controlos na imigração, etc. Se até o Pedro Nuno, que é visto como o radical do PS, o tio da geringonça, eu acho que está na altura... Eu nem quero dizer de acordar, não é? Porque isto se fosse um dia já eram 3 da tarde, mas já está na altura, não é? Está na altura. Talvez seja um enorme espanto para os órgãos de comunicação social em Portugal, mas eu já estive com muitos agricultores que são contra a agricultura intensiva. E acho normal que um pequeno proprietário de alojamento local também ache que deva haver regras para o alojamento local na sua cidade. E acho também normal que os partidos não respondam por tudo o que os seus militantes fazem ou não fazem. Não, eu até acho... Então não é preciso ser coerente. Eu até acho que pode haver um militante do CDS que é a favor da subida do salário mínimo nacional, mesmo quando o CDS depois vota contra em alguns momentos. E depois? A vida é assim. Não. E eu não acho que haja nenhuma incoerência. Não. Agora eu vou responder, porque essa questão é completa. Primeiro, estamos a falar de um caso completamente hipotético. E segundo, vamos lá ver, não é a mesma coisa. O militante do CDS que acha uma coisa e o partido acha outra, isso é uma coisa perfeitamente normal. Nós estamos aqui a falar de um militante do Bloco de Esquerda que acha exatamente a mesma coisa que o Bloco de Esquerda, só que já tem um alojamento local e defende que os alojamentos locais daqueles que ainda não têm devem ser proibidos. É disto que nós estamos a falar. É de alguém que quer proibir aos outros aquilo que permitiu para si. Então é bom eu corrigir a Cecília em 2 coisas. Primeiro, eu não sei o que é que pensa cada militante do Bloco de Esquerda, nem tenho de saber, e acho que é indicativo do ataque a que o Bloco de Esquerda tem estado sujeito nos últimos tempos. O Bloco de Esquerda tem estado sujeito àquilo que os outros partidos sempre estiveram sujeitos. O Bloco de Esquerda a Cecília hoje não deixa falar. Não deixes falar, não. Já deixei falar. Agora, eu não consigo falar um minuto seguido. Já conseguiu falar muitos minutos seguidos. Agora, não deixei fazer um tempo de antena sem contraditório. Isso não deixes porque... Então, aproveita. Eu falo e a seguir a Cecília faz o contraditório. Pronto, vamos a isso. Em primeiro lugar, acho extraordinário que a SIC abra um noticiário com uma notícia que apareceu num pasquinho de extrema-direita de uma pessoa que foi assessor do Bloco de Esquerda há 20 anos e eu nem sequer sabia que alguma vez tinha sido. Só quero dar aqui um pormenor. Depois da Catarina Martins ter chamado extrema-direita à revista Sábado, agora a Catarina Martins não chama diretamente extrema-direita à SIC, mas diz que é, enfim, benevolente com o pasquinho, não é? É o termo que ela utiliza, da extrema-direita. É assim, a comunicação social pode ter os seus defeitos e tal, e etc. Mas é assim, pode ter muitas características boas e más, mas dizer que a comunicação social é de extrema-direita, é assim, ainda por cima a SIC, não é? A SIC é detida pelo Francisco Pinto Balsemão, do PSD.
Não é? E, portanto, as pessoas podem não gostar do PSD, podem fazer críticas ao PSD, completamente, eu também as faço, não é? E ao governo. Portanto, aliás, eu enquadro-me nesse grupo de pessoas, mas é assim, chamar extrema-direita indiretamente ao PSD, eu não estou a dizer que esse fica ao canal do PSD, mas percebem onde é que eu quero chegar? É que há críticas que se podem fazer com algum sentido, mas depois no final do dia fazer isto não faz sentido absolutamente nenhum. Até porque, historicamente, e isto é sabido, e acontece também em Portugal, há um enraizamento ideológico à esquerda nas televisões e nas rádios e nos meios de comunicação tradicionais. E há um enraizamento ideológico e um viés ideológico nos novos mídia à direita. E é normal que aconteça, porque há um contrabalançar social. Se os meios tradicionais foram um pouco mais à esquerda na sua história tradicional e até moderna, os novos mídia tentam equilibrar isso indo um pouco mais para a direita. Portanto, nem faz sentido a crítica que a Catarina Martins aqui faz. Zero sentido. Acho isto inacreditável, como se isso tivesse algum significado político. Em segundo lugar, é bom dizer o seguinte: o referendo foi promovido não pelo Bloco de Esquerda, mas por muita gente que se movimentou pelo movimento da habitação, com total liberdade dos movimentos. O Bloco de Esquerda, enquanto partido político, apoiou, como outras pessoas apoiaram, não foi só o Bloco que apoiou na autarquia de Lisboa, essa ideia do referendo que veio dos movimentos. Mas esse referendo não diz que quem já tem alojamento local fica com ele e quem não tem nunca terá. Esse referendo o que pedia era que se diminuíssem mesmo o número de licenças de alojamento local em freguesias em que elas já são muito altas, porque há freguesias de Lisboa em que 90% dos fogos são alojamento local. O que quer dizer que os próprios proprietários, hoje em dia, de alojamento local, teriam as suas licenças revistas mais à frente. E, portanto, a pessoa que tem um pequeno alojamento local e que assinou a petição, sabe que está a assinar uma petição que lhe pode vir a tirar a licença no futuro. E, portanto, o que diz a Cília não é verdade. As pessoas não estão a querer prejudicar os outros, estão a querer regular uma área da atividade económica. Dito isso, essas questões todas afetam ou não afetam o Bloco neste caminho para eleições? Se me pergunta se eu acho que estas notícias todas surgem por acaso e por uma extraordinária bondade, não. Registro também que o Bloco de Esquerda tem tido... Então as notícias é que são culpadas pelas coisas que acontecem? Acho que... Ou nós conspiramos contra o Bloco? Não, a Teresa acha que... Vamos ser muito honestos. Os meios de comunicação social em Portugal, tirando a RTP e os seus associados a nível de rádio e televisão, são organismos privados. E o objetivo dos organismos privados, de qualquer empresa privada, é simplesmente gerar lucro. Ora, o que a SIC ou as outras televisões estão preocupadas não é propriamente em descredibilizar o Bloco de Esquerda. E até vou mais longe, não é propriamente descredibilizar o André Ventura, embora muita gente às vezes até diga que é o principal objetivo. Há jornalistas que não gostam do Ventura, há jornalistas que não gostam da Catarina Martins, mas o objetivo principal é ter a maior quantidade de visibilidade possível, porque assim há mais anúncios a circular, há mais patrocínios, há mais receita geral. Ora, a notícia do Bloco de Esquerda, seja das mães despedidas que estavam a amamentar, seja do outro trabalhador, o assessor, o Vítor Machado, que foi posto no olho da rua, isso foi posto, não é porque o jornalista X ou o editor Y detesta o Bloco de Esquerda ou detesta a Catarina Martins, não. É porque dá view, não é? E sabem porque é que eu sei isto? Porque eu trabalho no ramo, não é? Portanto, não vamos ser hipócritas, é a realidade. Não é? Não vamos estar aqui com histórias da carochinha e não sei o que mais. É a realidade. E repare, eu tive formação a nível de meios, académica no caso, de meios tradicionais, trabalho também, não só com isto, mas em novos mídias, e é a realidade. Portanto, não vamos estar aqui com teorias da constipação a dizer que há uma agenda contra o Bloco de Esquerda. Qual agenda é que está contra o Bloco de Esquerda? As da Staples? É pá, por amor de Deus, tem 5 deputados. Ninguém quer saber hoje em dia, desculpem lá falar um bocado assim, mas o Bloco de Esquerda não conta para o totobola, por amor de Deus. Neste momento, em Portugal, há 2 partidos grandes, há um partido médio grande, o caso do Chega, e portanto esse efetivamente influenciou na governabilidade. O Bloco de Esquerda de há 4 ou 5 anos efetivamente tinha peso a nível parlamentar nas decisões governamentais do país, com 20 deputados, já pesava. Hoje em dia, com 5, e perderam representatividade no Parlamento Europeu, perderam representatividade na Madeira, perderam representatividade em tudo o que é local. E vamos ver agora o tombo que vão levar nas autárquicas. Portanto, andar aqui com estas teorias da constipação para ali e para acolá não faz sentido. Os canais de televisão, as rádios, tudo à volta quer lucros, quer audiência. E uma notícia a noticiar, passa a redundância, que o Bloco de Esquerda despediu mães a amamentar, quando o Bloco de Esquerda canta de alto a proteção dos direitos das mulheres,
estavam à espera do quê? Estavam à espera do quê? É como a notícia do Chega, do deputado, do Miguel Arruda, não é? Portanto, o partido que está sempre contra a corrupção e os criminosos e os bandidos, depois tinha um que, alegadamente, não é? Vamos ver, não é? Vamos ver, enfim. Eu tenho a minha opinião, mas como ainda não foi julgado, não me vou pronunciar, não quer que há processos, não é? Mas, alegadamente, também é bandido, não é? Portanto, enfim, fica complicado. Vamos continuar. É uma notícia, a Teresa acha que é uma notícia, uma pessoa que foi assessor há 20 anos, é uma figura que é um cidadão anónimo, que eu nem sequer sabia que tinha sido assessor uma vez, e abre um jornal da SIC, acha isto normal? Eu ouvi as coisas mais inacreditáveis nos últimos dias na comunicação social. Passa aquele minutinho. É só para saber. Deixa-me só. Não haver. Já houve aqui vitimização que chega, não quer ser. Não é vitimização, eu respondo sobre tudo, mas quando é absurdo, é preciso dizer que é absurdo. Quando uma coisa é absurda, diz é absurdo. E o que eu digo é absurdo. Cília, eu sou absolutamente favorável de quando uma coisa é absurda dizer-se que é absurdo, mas aquilo que está a acontecer ao Bloco de Esquerda é ser alvo do mesmo escrutínio que a esmagadora maioria dos partidos em Portugal sempre foram. O Bloco de Esquerda sempre usou de um estatuto um bocadinho especial. Isso não é verdade. Que lhe deu o direito de andar muitas vezes de mão estendida e a fazer julgamentos sobre os outros. De mão dedo estendido. Isso não é verdade. E a fazer julgamentos sobre os outros. E agora não gosta que lhe façam a si aquilo que fez sempre aos outros. E aqui eu tenho muita pena. Eu não sou dada a moralismos, eu não gosto de estar aqui a condenar e a dizer fez, não fez. Não é esse o ponto. Não é esse o meu ponto. E acho que as pessoas me conhecem, a Catarina Martins, não é esse o meu ponto. Agora, aquilo que está a acontecer ao Bloco de Esquerda é que está a sofrer exatamente a mesma coisa que fez aos outros. E sim, eu acho que alguém tenha sido assessor do Bloco ou não tenha sido assessor do Bloco, mas que é ativista pela regulação contra o alojamento local, não pode haver mais licenças. É evidente que quando alguém tem uma atividade económica, se impedir os outros de aceder a essa atividade económica, está a proteger a sua atividade económica. E se este senhor, em vez de ser do alojamento local, fosse, por exemplo, da banca ou da indústria, estava a defender interesses e eram sempre os mesmos e eram esquemas. Como é assim, já é absolutamente legítimo. E é essa diferença, desculpe que lhe diga, não é legítima. Porque as coisas são iguais. Eu queria só deixar uma menção, porque, atenção, a postura da Cecília Meirelles não é fácil. E atenção, a Catarina Martins, ela é competente a debater. Ela é muito boa política. Aliás, tanto que é boa política que, com um partido com as ideias completamente erradas, ela conseguiu colocar 20 deputados no Parlamento. Portanto, não é fácil de fazer. E, além disso, expressa-se bem, tenta ser mais moderada ideologicamente para que a mensagem do Bloco passasse de uma forma mais ampla. Portanto, ela é uma política com qualidade. Mas a Cecília Meirelles hoje estava zangada. Estava zangada. Notou-se, não é? Eu só coloquei aqui... Isto foram para aí meia hora. Eu só coloquei aqui um certo para aí de 8, 9 minutos, mas o clima estava tenso, por acaso. Mas é bom. Isto é bom. Quer seja grande, pequeno ou médio, são sempre há uma coisa que sei no meio de tudo isto. O Bloco é um partido com princípios e as pessoas cobram-nos isso. E ainda bem. Devo dizer que ainda assim tenho visto notícias absurdas e grotescas. E acho que posso dizer que é absurdo e grotesco o que eu acho que é absurdo e grotesco. Acho em todo o caso que há causas boas e causas más. Regular o alojamento local numa cidade como Lisboa, em que há freguesias em que mais de 90% das casas são alojamento local e as pessoas não conseguem morar, é uma belíssima causa. E ainda bem que houve alojamento local que permitiu a muita gente ganhar o seu pão quando aquilo que o Bloco de Esquerda lhes oferecia era discursos e lições de Temos que... Foi uma boa forma de terminar. Mas voltamos à velha história. Na semana em que o Bloco de Esquerda, ou que rebentam duas polémicas de despedimentos do Bloco de Esquerda, em que o Ministério Público decide investigar esses mesmos despedimentos, em que há demissões no Bloco de Esquerda após o anúncio da investigação por parte do Ministério Público, vir falar em questões de princípios num programa de televisão, não bate a bota com a perdigota, não faz sentido. Não faz sentido. Mais valia não dizer nada. Mais valia enfiar a viola no saco, e assumir, não é? Mais valia aqui até ter a postura da Mortágua, que foi péssimo, não é? Portanto, ela ali no púlpito a dizer, às vezes erramos, depois ri-se e tal, mas mais valia fazer isso. Até porque os princípios a nível dos partidos políticos, todos eles, da esquerda à direita, têm muito que se lhe diga. Atenção, há gente válida em todos os partidos políticos. Não são todos iguais e tal, há gente válida, eu conheço da esquerda à direita, mas como é que eu ia dizer isto? A concentração de trafolhice por metro quadrado nos partidos políticos é bastante superior aos outros locais que existem na nossa vida cotidiana. Há um aglomerar propício nesses mesmos ambientes. Isto aqui é só um exemplo, há outros também, não é? Mas da esquerda à direita, volto a frisar.
este agente imobiliário neste momento está a queixar-se de terem ocupado uma das casas que o mesmo estava a vender ou a arrendar, uma coisa assim do género, ilegalmente. Aconteceu-me algo muito grave que eu não consigo perceber como é que isto acontece em Portugal. Eu não sei o que é que se passa no nosso país, mas o que é certo é que as coisas estão de mal a pior. Sou agente imobiliário e hoje tive uma casa minha que eu estou a vender, que os meus clientes me confiaram para vender, que foi assaltada, arrombada, invadida, ocupada e ninguém fez nada. A GNR foi lá e não fez absolutamente nada. Hoje, dia 1 de fevereiro, sábado, às 10 da manhã, eu recebi uma chamada de uma vizinha desta casa que eu tenho à venda, afirmando que ontem, ao fim do dia, viu uma senhora a limpar a casa e deixou as janelas e as portas todas abertas da casa, desde ontem para hoje. De manhã ligou-me a dizer: Tomás, isto aconteceu, isto é normal, os proprietários mandaram alguém para limpar a casa, é estranho. Ao que eu tentei confirmar com a minha cliente, ela não me atendeu logo. Passado uma hora, volto a receber esta chamada desta vizinha, ao que me indica que era uma família que estava mesmo a arrombar a casa. Resumo, eu fui a correr para lá, não consegui falar imediatamente com os meus clientes, proprietários da casa. Chegamos lá, estava lá já a polícia, que eu fiz questão de chamar a polícia. Logo aqui foi uma confusão. Liguei para a GNR da Caparica, não me podiam ajudar. Liguei para a GNR para Setúbal, não me podiam ajudar. Liguei para a da Charneca, não atendiam. E lá consegui finalmente falar com a GNR da Charneca da Caparica, que foram lá ter. Disseram que não podiam fazer nada. É assim, eu não sou jurista, mas eu creio que aqui há várias violações, não da parte do agente imobiliário, nem das pessoas que detêm a casa, mas de quem ocupou ilegalmente a casa, mas há várias violações, quer do Código Civil, quer do Código Penal. Aliás, se não me falha a memória, o governo português em 2023 até executou ou começou a executar a legislação no sentido, acho que até foi por decreto, no sentido de, em circunstâncias destas, a polícia poder ser mais interventiva no sentido de retirar as pessoas das casas às quais estão a ocupar ilegalmente. É porque, atenção, nós aqui, se isto for permissivo, atenção, eu não sei os contornos da história, não estive lá, não sei o que é que aconteceu. Se isto que aconteceu for exatamente como está aqui a ser descrito, é grave, porque a polícia tem permissibilidade legal para atuar. E isto não pode acontecer, até de um ponto de vista constitucional. Isto é grave porque estamos a falar de uma violação a um dos direitos mais importantes, para mim até a nível democrático, se não o mais importante, que é o direito à propriedade privada. Ora, o direito à propriedade privada é um fator extremamente importante para a manutenção de uma democracia, porque se eu não tiver direito àquilo que é meu, se eu não puder dizer que os meus, tenho aqui exatamente, os meus óculos são meus, então, se nada é meu, nada é de ninguém. E isso, para construirmos a nossa vida de um ponto de vista pessoal, económico, financeiro, é trágico. É trágico. Já para não falar da erradicação de meritocracia. Portanto, a nível do cumprimento do direito civil, do Código Penal também, até a nível constitucional, isto que acontece aqui é gravíssimo. 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 E volto a frisar, na questão do direito à propriedade privada, que ninguém dê isto por garantido, porque a democracia em Portugal, tecnicamente, começou sem direito à propriedade privada na Constituição. A primeira de todas, em 76, nem sequer tinha direito à propriedade privada. Depois é o direito 61º, se eu não estou em erro, da Constituição, só depois é que aparece na primeira revisão constitucional de 82, com o Pinto Balsemão, porque antes disso, nem vê-lo. Portanto, as pessoas que não deem isto por garantido, é preciso dar importância a este tipo de caso. Obviamente que eu não sei os contornos, não sei o que é que aconteceu, mas partindo do pressuposto que o que acontece aqui aconteceu mesmo, isto é gravíssimo. Gravíssimo. Disseram que a única forma era fazer queixa e levar as pessoas para o tribunal para eventualmente o tribunal decidir se eles efetivamente saíam da casa ou não. Fiz o que pude, chamei logo a polícia, fui lá, falei com as pessoas, expliquei-lhes que eles não podiam estar a ocupar a casa, a invadir a casa, e eles diziam que não saíam. Este é o sistema que nós temos em Portugal. Um casal que tem uma casa, que por acaso é a segunda habitação, que eles não a utilizam, e que assaltam-lhes a casa, arrombam-lhes a casa, dizem que vão ficar a viver na casa deles, e a polícia e as autoridades, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Eu não sei o que está a passar no nosso país, mas este não é o Portugal que eu me identifico. Eu não consigo não partilhar esta história porque de certeza que já houve pessoas a passarem por isto. Poderá haver pessoas no futuro e eu, enquanto agente imobiliário, não achei que fosse algum dia passar por uma situação destas, muito menos ver os meus clientes, proprietários da casa, donos daquela casa, a passarem por uma situação destas. Gravíssimo, e ainda vos digo que é mais grave porque ele toca aqui num ponto interessante, que
é a segunda habitação, portanto ele é agente imobiliário, é a segunda habitação dos clientes que ele está a tentar arrendar ou vender a casa, já não sei, já não me recordo. Mas mais grave é, sabem porquê? Porque agora haverá certamente alguns movimentos ideológicos mais extremistas que se calhar até vão defender a dizer, estão a ver? Porque há aqui ricalhaços que têm 2 casas. Quando nem sequer são ricalhaços, não é? Ter 2 casas não faz ninguém rico. Até porque nós não sabemos em que estado é que está a casa, nós não sabemos quanto dinheiro é que lá foi investido para reestruturar a casa. Imaginem que vocês têm uma casa que por acaso é herdada, tiveram um familiar mais velho que faleceu e a casa por acaso passa para vocês. Não é? Portanto, vocês não gastaram do vosso capital financeiro próprio, do capital próprio, para comprar aquela casa, foi-vos herdada. E investiram alguns milhares de euros para reestruturar aquela casa. Imaginem o que é vocês gastarem 10 mil, 20 mil, 30 mil euros para reestruturar a casa, e ninguém é milionário com 10 ou 20 mil euros, para depois alguém ocupar a vossa casa que andaram a reestruturar, talvez para uma casa de férias, né? Para viverem um bocadinho melhor, para irem lá 2 ou 3 semanas em agosto, no verão, para depois chegarem os marmeiros, vos ocuparem a casa e dizerem, aqui, estás-te a queixar, mas isto nem sequer é a tua casa principal, portanto deixa-me estar aqui. E muita atenção a isto, porque isto já é um fenómeno que existe em outros países da Europa, nomeadamente em Espanha. Eu conheço muita gente de Espanha, falo com imensa gente de Espanha quase todos os dias, e isto é um fenómeno que tem acontecido de forma mais recorrente em outros países da Europa, nomeadamente Espanha, estou aqui a dar o exemplo, e atenção que não sei até que ponto é que isto não vai entrar no debate político e das dinâmicas parlamentares. Que isto é um problema sério. E leva-nos a outras questões, não só às violações do Código Civil, do Código Penal, seja o que for, mas principalmente, e era o que eu estava a bater com muita força, a questão do direito à propriedade privada. Aquilo é vosso, não é? Não é da cooperativa, é das pessoas que estão a tentar comprar ou render a casa através deste consultor imobiliário. Portanto, eu acho que ele fez muito bem em reportar esta situação, porque é altamente vergonhoso, é altamente preocupante que a polícia não tenha feito nada nestas circunstâncias, porque eu creio mesmo, posso estar equivocado, corrijam-me se estiver, mas eu tenho quase a certeza que a polícia pode atuar nestes casos em específico. Portanto, vamos ver. A única hipótese disto ser permitido, creio eu, era se, no caso, os proprietários da casa, os senhores pelos quais são clientes deste agente imobiliário, deste senhor, tivessem dado autorização às pessoas que lá estavam para ocupar temporariamente a casa. Mas que não me parece que tenha sido o caso. Não é? Não me parece. Mas vamos ver os adiantamentos. Isto é grave. Pá, isto é grave. Esqueça. Não sei. Eu partilho um bocado aqui da opinião. Aqui, acho que o nome dele é Tomás, não é? Creio eu. Eu partilho aqui um bocado a preocupação do Tomás. Eu cresci num país que já não é o país onde eu vivo, não é? Eu cresci num Portugal diferente. E eu não sou assim tão velho. Eu acho que não tenho assim... Nós devemos ter a mesma idade. Eu tenho 25, ele se calhar tem um bocado... Não sei se tem mais... Deves ter a mesma idade que eu, não é? Digo eu. Mas eu lembro-me de há 20 anos isto não era assim, não é? Acho que o respeito pela lei e pela ordem era muito mais fundamentado, muito mais implementado. Era mais temido, não é? Não que as pessoas tivessem medo, mas havia mais respeito. Eu não estou aqui assim há tanto tempo. Portanto, imagino quem é mais velho do que eu.